Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje, vocês que já avisaram nos meus comentários que eu destruí a experiência cinematográfica de certos filmes pra vocês, hoje é o dia que vocês vão se sentir vingados, porque esse filme era o meu amorzinho. Eu tinha um carinho muito, muito grande por esse filme e eu lembrava com nostalgia desse filme. Eu ficava tipo, nossa, esse filme é tão legal, eu tô me enrolando pra falar porque eu vou ser tão feliz falando desse filme. Eu tava errada. Quer dizer, ou não. Ou é implicância minha. Ou como uma pessoa disse nos meus comentários, eu sou uma pessoa amarga. Mas, agora com a vida adulta, esse filme me trouxe um ranço, uma raiva, um ódio. O nome do filme é Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. É um dos poucos filmes não góticos do Tim Burton, inclusive ele é bem colorido. Pelo que eu lembrava do filme, que na verdade era uma única cena, eu tenho um carinho gigante por uma única cena. E ela realmente é incrível até agora. Mas eu queria falar pra vocês sobre a diferença de como você se sente, pra diferença dos fatos, porque esse filme mostra como o protagonista se sentia e como ele contava as histórias, eu tinha todo um rolê, e daí apareceu um negócio maior. E a gente vai ter que falar sobre isso. A gente vai ter que falar sobre a desgraça que causa na cabeça de um filho a falta de comunicação do seu pai. E o filme conta a história das aventuras do nosso protagonista chamado Ed Bloom e a sua jornada tentando fazer qualquer coisa menos educar o seu filho e ficar com a sua esposa. Sério, ele vai fazer tudo, menos isso. Todas as coisas, menos isso. E o filme vai acontecer também em tempos diferentes. Então a gente vai ter o presente, que é o Ed Bloom idoso, e nós vamos ter flashbacks do passado do Ed Bloom acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai ter bastante vai e volta. Mas o filme começa com o casamento do filho do Ed Bloom, que é o Will. Ele tá adulto. O Ed tá dando um discurso no casamento, que é a história do nascimento do filho dele. Como que ele começa a história contando que desde quando ele era pequeno, no lago da cidade que ele morava, tinha um peixão. Um peixão enorme, que ele era uma lenda na cidade, ninguém conseguia pescar o peixão. E esse peixão, diz a lenda, era o espírito de um assaltante. Então, depois de anos tentando pegar o peixão, ele pensou, se ele é um assaltante, eu sei o que vai ser interessante pra ele. Ouro. Ele pega a aliança de casamento dele e usa como isca. Ele consegue pegar o peixão. Mas quando ele segura o peixão, ele percebe que é uma peixona. A peixona tá grávida. E daí ele pensa, eu posso matar a peixona ou eu posso deixar a peixona viver e meu filho ter a oportunidade de pescar a peixona. E nessa hora os convidados são tipo assim, que linda a história. E o filho tá puto. Ele tá se enfurecido com a história do pai. E a mãe passa por ele e fala, filho, não fica assim, hoje ainda é o seu dia especial. E daí ele espera os convidados aplaudirem a história do pai e vai conversar com o pai lá fora. E daí a gente vai ver já o início da falta de comunicação pai e filho. Por quê? Porque o filho fala, pai, será que alguma vez na história da sua vida você vai deixar que outra pessoa seja o centro das atenções da festa, a não ser você? E daí ele responde, eu não posso falar do meu filho, então? Que já é uma perguntinha que elas, tipo, de rebater, sabe? Não é a pergunta de avaliar o que meu filho falou e pensar a respeito, né? Ele só rebate. Ele fala, não é sobre mim, pai. Você conta a história do peixe como se primeiro fosse verdade. Por quê? Porque quando aquela criança estava nascendo, ele estava trabalhando em outra cidade. Então pense comigo. No seu casamento, o seu pai, que a gente vai saber mais pra frente, que ele é bem ausente, não estava no nascimento dele. Mas ele inventou uma história gigantesca sobre um peixe que precisava ser pescado, uma aliança de ouro, que aconteceu no dia do nascimento do filho. E ele conta pra todo mundo e todo mundo fica encantado com a história do pai e ninguém sabe que, na verdade, o pai nem estava lá no nascimento. Você já começa a ver a origem do ranço que o filho tem pelo pai. E o que o pai responde? Me desculpa por fazer você passar vergonha. E daí, depois disso, o filho fala, você tá envergonhando você mesmo, pai, e eles ficam 3 anos sem se falar depois disso. Nesses 3 anos, eles mantêm meio que um contato por carta, ele liga pra mãe, a mãe tá tratando ele ok, e daí ele sabe das informações do pai pela mãe. Só que 3 anos depois, o pai tá com câncer em estado terminal e eles vão parar a quimioterapia, então eles estão só aguardando acontecer aquilo que a gente não pode controlar. E daí ele vai correndo pra cidade dele com a esposa que agora tá grávida pra poder se resolver com o pai dele, né? Pra se ajeitar e tal. E enquanto ele tá no avião, a gente tem um flashback da infância do pai dele, a infância do Ed, que era uma história que o pai dele contava pra ele quando ele era pequenininho, que quando o Ed era pequeno, ele morava numa cidade que tinha uma bruxa. Essa bruxa, ela era assustadora e ela tinha um olho de vidro. E se você olhasse no olho de vidro dela, você descobriria como você morreria. E daí, várias crianças do bairro se juntaram pra tentar falar com a bruxa e descobrir
como é que eles morriam. Só que o Ed, ele é a pessoa mais corajosa do mundo. Então, ao invés de sair correndo, ele vai orgulhoso, bate na porta, fala: oi, dona bruxa, tudo bem? Eu e meus amigos gostaríamos de ver o seu olho. E a bruxa vai com ele, ela tira o tapa-olho e todo mundo descobre como morre. Inclusive o Ed. Então ele sabe exatamente como ele morre. Até a história acabar, já deu tempo de ele chegar em casa. Ele chega, abraça a mãe abraça a nora, tá todo mundo ok. E a mãe dele fala que o Ed não quer comer. Daí ela entrega pra ele uma lata de repositor alimentício pra ele dar pro pai beber. E ele chega e fala: oi, pai, tudo bem? Como é que você tá? Fala: olha, eu bebo metade, você bebe metade, a mãe não fica brava, tá bom? O dele tá bom. Ele bebe. E daí o filho fala com calma, em paz, fala: papai, paizinho, enquanto eu tô aqui, eu queria que você me respondesse umas coisas sobre a vida e tal. E daí ele: o quê? Deu: porque eu não sei nada, né, da tua vida. Nada. Tenho a menor ideia do que aconteceu na sua vida. Tudo que você me contou era mentira. Ele desconversa e fala: você tem que limpar a piscina. A piscina tá suja. Eu vou te falar onde tá o equipamento de limpeza. Daí ele fala: não, pai, não precisa. Eu sei aonde tá. Eu mantinha a piscina o tempo todo que você tava fora de casa. Daí, enquanto o filho sai puto do quarto do pai, que não responde nada que ele fala, não escuta uma palavra que ele diz, a gente vê outro flashback de quando o Will era pequenininho e o pai tava contando outra história, falando que quando ele tinha a mesma idade que o Will, ele teve um problema que ele começou a crescer muito, muito tipo muitos metros, eu não tô sendo nem exagerada. Ele não parou de crescer. E por isso, por 3 anos, ele ficou deitado numa cama com um aparelho meio estranho para que ele não crescesse demais, para que ele não virasse a maior pessoa do planeta Terra. E a única coisa que ele tinha para fazer nesses 3 anos era uma enciclopédia que ele leu inteiro até a letra G. Na enciclopédia, ele descobriu que o peixe dourado, ele só é pequeno porque ele vive num aquáriozinho. Se você pôr um peixe dourado num riozão, ele fica maior. Então ele pensou: nossa, eu estou crescendo tanto porque eu sou um peixão num riozinho. O que eu tenho que fazer é sair do riozinho e encontrar o oceano. E daí corta pro Ed adolescente e ele é bom em todos os esportes que ele faz. Todos, sem nenhuma exceção. Ele é bom no beisebol, ele é bom no basquete, ele é bom em tudo. Tudo, tudo, tudo. Além de tudo, ele tem um negócio bem sucedido de limpeza de jardim, de cortar grama, gigantesco, com vários funcionários. Ele também salvou um cachorro do incêndio antes dos bombeiros e todas as meninas querem ele também. Essa é a história que ele contava pro filho dele. Como ele era perfeito em todos os sentidos e maior do que a cidade e mais inteligente e melhor que todo mundo. Mas daí acontece um negócio estranho. Na cidade, as ovelhas começam a desaparecer. Os cachorros começam a desaparecer. E tem um gigante na cidade comendo tudo. E todo mundo se reúne no meio da cidade, ninguém sabe o que fazer, e o Ed, que não tem medo de nada, fala: eu vou falar com o gigante. E ele vai lá conversar com o gigante, eles conversam, o gigante fala: eu não queria comer nada. É que eu tenho fome o tempo todo. Daí ele explica: eu acho que você é um peixão num riozinho. Se você for pra uma cidade grande, lá você vai ser do tamanho normal. E daí ele fala: você só quer que eu vá embora? Daí ele fala: quero. Mas eu quero ir junto com você porque eu também sou um peixão numa cidadezinha. E os dois vão embora em direção ao futuro. Eles estão caminhando para a cidade grande e eles passam por uma estrada. Tem uma estrada toda pavimentada e tem um buraco escuro no meio da floresta. O Ed falou: já que eu tenho tempo, eu vou pelo caminho assustador e você, gigante, vai pelo caminho normal. Toma aqui a minha mochila pra você ter certeza que eu não tô fugindo de você e a gente se vê lá no final. Ele entra e é a floresta da Branca de Neve. Você vê um monte de coisa que não tem um monte de bicho surgindo, coisa puxando o pé dele. Floresta da Branca de Neve. No meio da floresta tem uma cidadezinha que é uma seita. Tem explicação. Uma cidadezinha no meio de lugar nenhum. Todo mundo tá sorrindo estranho, tá todo mundo muito feliz o tempo todo. Parece que tá todo mundo um pouquinho bêbado o tempo todo. Tá todo mundo muito em paz. Ninguém trabalha, ninguém faz nada, eles apenas comem, dançam e andam descalços o tempo todo. A grama do chão da cidade é tão macia que ninguém mais usa sapato. E nessa cidade ele vai conhecer 2 pessoas que são importantes para a história inteira. A primeira é um poeta chamado Newton e a segunda é uma criancinha que fica encantada por ele, quase apaixonada, mas ela é uma criança, então eu não vou falar que ela tá apaixonada porque ela tem tipo 8 anos. Ninguém tá apaixonado com 8 anos. E ela fica completamente encantada por ele, tira o sapato dele, joga lá em cima porque todo mundo tá na cidade não usa sapato. Nessa cidade ele também vê no rio uma mulherzona pelada e ela é um peixe, porque esse peixe aparenta com aquilo que a pessoa quer ver. Então a menininha falou que apareceu uma mulher pelada pra ele, mas pro pai dela apareceu o cachorro que morreu na infância. Então ele é um peixe shapeshifter, é todo mágico, quase um X-Men. Ele e a criancinha conversam, porque a criancinha fala: ai, você tem 18, eu tenho 8, mas quando você tiver 38, eu vou ter 48, não vai ser uma diferença tão grande de idade, né? E daí ele fala: mas agora é bem grande a diferença. Daí a criança faz... Ele chega na cidade e eles estão tendo uma dancinha pagã.
Brincadeira, é um country americano fazendo uma quadrilha e tá todo mundo dançando feliz, ele começa a dançar um pouquinho e daí uma das mulheres casadas da seita fala assim: ai, a minha amiga falou que você é um partidão. Na verdade, todas nós na cidade achamos que você é um partidão. E daí, nessa hora, ele fica assustado e fala: eu tenho que ir embora. E como que você vai sem sapatos? Ele fala: eu vou descalço. E ele foi descalço pela floresta, se machucou horror e saiu. Então, saindo da estrada descalço, ele encontra o gigante e os dois seguem em direção ao futuro dele. Daí, voltamos pro presente, tá tendo uma janta, tá todo mundo lá conversando e o marido fala que a esposa dele é uma jornalista famosa que fez fotos na República do Congo, fez fotos no Marrocos, que tá no jornal. E daí o pai já manda um Uno. Assim, sabia que eu já fui pra lá também? E é bem assim. Eu fui pra lá, e não sei se vocês sabem, mas na República do Congo, todo mundo fala francês. Eles não sabem nada de inglês. E se você entrar no meio da floresta, você encontra um monte de periquito. Esses periquitos falam inglês fluente. E se você conversar com os periquitos da floresta da República do Congo, vocês vão saber de coisas incríveis. Sobre política, sobre moda, sobre economia. Eles vão te ensinar tudo, porque eles são periquitos inteligentes da República do Congo. E daí o filho vê que o pai tá fazendo aquilo de tirar a atenção da esposa com as coisas que ela alcançou pra contar uma história fictícia e ele fica puto e fala: beleza, eu tô sem fome, sai. A esposa, que é um amorzinho, vai lá cobrir o pai dele que tá dormindo pra ele não passar frio e tal, ver se ele tá com água pra beber. E daí o pai começa a contar histórias pra ela. E daí ela fala: eu não te mostrei as fotos do casamento. Daí ele fala: você precisa saber como eu e a minha esposa nos casamos. E daí ela fala: mas eu não soube das coisas. Eu falo: então, deixa eu contar pra vocês a história. E daí ele começa a contar a história de como ele conheceu a esposa. Quando eles saíram da floresta assustadora da seita da cidade, eles foram pra um circo. E daí no circo tava tendo várias apresentações e uma delas era de um gigante chamado Colossus. Ele, que tem como carreira ser superior a todo mundo, olha pra apresentação do circo e fala: gente, olha aqui pra mim. E daí mostra o amigo dele, que é um gigante o quê? Maior. E fala: ó, meu gigante é maior. E daí todo mundo fica: o gigante é maior, inclusive o dono do circo. Todo mundo fica boquiabertíssimo, um gigante maior. Mas o assistente do dono do circo já faz o barco correr de novo, coloca a música, e daí nessa hora aparece a Sandra, que é a futura dele. E essa é a cena que eu amo acima de tudo, que é só... essa cena vai ser amor pra mim pra sempre. Porque é aquilo que eu falei no começo do vídeo, você mostrar o que você está sentindo na realidade de forma exagerada pra demonstrar o seu ponto. Então ele fala assim: quando você encontra o amor da sua vida, parece que o tempo para. Então tá o circo e todo mundo para. E ele anda, ele passa pelo bambolê do circo, e daí tem um monte de pipoquinha assim no ar, ele derruba as pipoquinhas e olha bem nos olhos dela. E daí ele fala: mas depois que você conhece o amor da sua vida, o tempo passa tão rápido que você perde ela e não sabe onde ela tá. E daí tudo acelera e ela sai correndo. E eu acho isso tão bonito. Ai, eu amo tanto essa cena. Que o tempo para, depois o tempo acelera de verdade. Tão legal. Mas tá, ele tá completamente apaixonado por essa menina e ele tá deprimido sentado na arquibancada do circo. O amigo gigante dele está assinando um contrato de semi-escravidão. Ele fala: você conhece esse termo jurídico? Ele fala: não. Você conhece esse termo jurídico? Ele fala: não. Então assina aqui que você vai trabalhar aqui pra gente como atração turística. Então ele vai ser observado e todo mundo vai falar: como ele é estranho. Mas ele assina e o amigo tá cagando pra ele, né? Não fala: não assina esse contrato de semi-escravidão. Não, ele esqueceu do amigo gigante porque agora ele só tá pensando nessa mulher. E daí o chefe do circo fala: mas por que você tá tão triste? É um circo. E daí ele explica que ele conheceu a mulher mais perfeita do mundo. E ele fala: é uma mulher loira com vestido azul. E daí ele fala: e daí ele fala: pois é, eu sei quem é, sei quem é assim. Fala: me conta. E daí ele fala: não, você é um nada, você não tem emprego, você não é ninguém. Ela é tão mais legal que você. E daí o Ed fala: se você me der um emprego, eu vou ter um emprego. Daí ele fala: não preciso, não vou fazer caridade. Daí ele fala: eu trabalho de graça pra você em troca do nome dela. E daí ele fala: beleza, cada mês que você trabalha, você vai saber sobre um fato importante sobre ela. E ele ficou 3 anos trabalhando nisso. E daí, cada mês que chegava, ao invés de pagar ele falava: ela gosta de música, ela está na faculdade. Era um negócio assim bem vago. Inclusive, uma das vezes que ele faz esse pagamento do mês, o Ed tá esfregando uma pessoa gorda com uma vassoura de esfregar chão. Toda a parte do circo não envelheceu bem. Nem um pouco bem. Nossa senhora, aquilo é bem estranho. E daí, aquela noite, ele fica puto e fala: cara, eu tô aqui há 3 anos e eu não sei nem o nome dela. E ele vai confrontar o chefe. Só que o que ele descobre naquele momento? Que o chefe dele é um lobisomem. E daí, o lobisomem tenta atacar ele. Só que como ele é a pessoa mais corajosa da história do planeta Terra, ele joga um pauzinho e o lobo vai atrás. E daí ele fica a noite inteira brincando com o lobo até o amanhecer, que daí ele vira gente de novo, sai pelado da floresta com o pauzinho na boca. E ele fala: cara, você é uma boa pessoa. Tá aqui o nome da moça. Ela estuda em tal universidade,
vai lá. E daí ele fica, meu Deus, eu conheci a moça. E daí começa aquele momento de mulher não tem aquela coisa de escolha. E a esposa dele é um personagem que é um grande vasinho de nada. Ela não existe fora da visão do marido. A gente não sabe nada sobre ela de verdade, ninguém pergunta, ninguém tá preocupado, ela apenas sorri e abraça o marido o tempo todo. Então ele chega e fala com ela essas palavras sãs. Olá, Sandra. Você não me conhece, mas eu queria dizer que eu te amo. E queria te avisar que nós fomos feitos um para o outro e a gente vai se casar. E ela fala, eu sei quem é você, eu soube das histórias sobre você, mas eu sou noiva, tô noiva pra casar. Mas obrigada. E daí ele fala, E daí ele volta e fala, porra nenhuma. Ele grita pra ela no alto, assim, ela tá numa fraternidade da faculdade, de a propósito. Eu estou vestida de colega de quarto da Sandra, futura noiva do Ed. Porque eu tentei me vestir como ela, mas ela é uma menininha loira, branca. E eu desisti. Então, eu sou uma pessoa do passado que fez faculdade com a esposa do Ed, mãe do Will. E daí, ele olha pro alto e fala, eu não aceito! Sandra, eu te amo e a gente vai sim se casar! E vai embora. Daí, no outro dia, ele escreve um bilhetinho de amor eterno no quadro do professor que ela tá tendo aula na universidade. Ele manda um avião fazer aquela coisa de fumaça. E daí ele faz uma plantação de flores que, pelo que eu vi na internet em português, se chamam narciso. Que eu acho que define bem o personagem principal. Mas são as flores preferidas da Sandra. E daí a Sandra olha para aquela multidão de flores e fala, nossa, flores! Uau, quanta flor! Como é que você conseguiu? Ele fala, demorou. E daí, nesse momento, chega o noivo dela. E daí ela fala pro Ed, me prometa que você não vai machucar ele. E daí ele fala, por você, eu faço tudo. E daí ele deixa ser espancado pelo noivo até que a Sandra separe os dois e deixe de casar com o ex-noivo. Porque ela fala, eu mal conheço esse homem, mas ele é 1 milhão de vezes melhor que você. Entrega a aliança e agora os dois têm um relacionamento. Ele decidiu, né, que eles iam se casar e casou. Daí eles iam pegar a igreja e a data do casamento antigo dela para casar de novo agora com outro noivo. Só que nesse momento ele foi chamado pelo exército para ir para a guerra. Na guerra, ele, como queria voltar logo, ele assumiu todas as missões suicidas que podia ter para ele voltar para noiva dele mais rápido. Inclusive uma missão no Japão, onde ele invadiu uma base japonesa e lá ele conhece uma dupla de irmãs siamesas que cantam para os soldados japoneses. E daí ele convence as irmãs siamesas a ajudar ele a fugir, que daí ele vai apresentar alguém famoso na cidade e elas vão ser livres para cantar o que elas quiserem nos Estados Unidos. Elas acreditam e eles fazem e fogem. Quando ele volta para a noiva dele, ela acha que ele morreu, porque como não tinha como entrar em contato com ele no Japão, todo mundo declarou ele morto, entregaram a carta de morte para ele. E ele aparece do nada, assim, tipo, estou aqui, meu amor, e os dois são felizes juntos, se abraçam e tal. Voltamos pro presente, a esposa do Will está completamente apaixonada pelas histórias que o pai dele conta. E dela vira pro marido e fala, por que você nunca me contou como seus pais se conheceram? Ela falou, eu contei, eles se conheceram em tal cidade. Ela fala, mas por que você não contou as partes interessantes, o sabor da história? Dele fala, todas as coisas que meu pai inventou dela? E daí ela vê a cara de total decepção do marido e fala, você ama o seu pai? Ele fala, eu sei que tem muita gente que ama ele. E ela fica tipo, eita. E daí ele explica que o pai dele nunca estava em casa, ele estava sempre trabalhando e viajando. Então ele não teve como criar um relacionamento com o pai. E ele ficava tanto tempo fora de casa que ele chegou a imaginar que ele tinha uma segunda família. Porque faria sentido ele vir no final de semana, abraçar a família 1 e passar a semana toda com a família 2. Mas depois ele pensou que não, que ele só achava a vida fora da casa deles muito mais interessante do que a vida dentro. Por isso que ele fugia tanto. E daí a esposa fala, ai, não seja tão duro com seu pai. E é isso que me fode a cara o filme todo. Esse homem olha pra uma mulher e fala, eu conheci periquitos falantes de inglês na República do Congo. E todo mundo faz um você é tão carismático. Ele fala, conheci uma cidade seita, onde todo mundo andava descalço, e eu vi um peixe que virava uma mulher pelada, e todo mundo fala, ai, você é tão envolvente. Então todo mundo, fora o Will, acha que o pai é a criatura mais mágica, mitológica, especial, ajudadora do mundo. E quando o Will fala as palavras certas, é tipo, o meu pai não estava em casa, eu não conheço meu pai. Toda vez que eu perguntava sobre a infância dele, ele falava que ele ficou preso numa cama por 3 anos porque crescia demais. Ele falava que viu uma bruxa que disse a morte dele. Eu não sei nem o sobrenome se é verdade do meu pai. Todo mundo fala, ai, mas você tem que ser menos duro que seu pai, ele é tão do bem, ele é tão galera. Imagina você ter 14 anos e falar, papai,
onde você estava pelos últimos 2 meses? Ele, olha, então, filho, deixa eu contar pra você. Salvei uma família de sereias. Mãe, pai e 2 bebezinhos sereia. Que massa, né? Por isso que eu fui embora. Pai, por que você sumiu? Ah, eu fui adotado por uma família de borboletas, que me fez um deles. E daí, depois que todos faleceram, já que borboletas vivem 8 dias, eu vim pra casa. Mas antes disso, eu virei o rei das borboletas. Gente, eu já teria cometido um crime de ódio. Inclusive, isso me lembrou muito meu pai. Não com todas as histórias fantásticas, mas sobre não saber o passado. Porque assim, quando eu nasci, eu já falei isso antes, meu pai tinha 60 e poucos anos. Ele nasceu em 1924. Ele é falecido agora. Então imagina você nascer sem saber como seu pai era jovem. Eu conheci meu pai idoso. E meu pai tinha um passado tão misterioso que ele não tinha foto mais novo. Ele veio fugido do Espírito Santo. Não tem irmão, não tem primo. O que a gente sabe são fragmentos e coisas que ele conta. Então, até os meus 21 anos, eu achava que meu pai era uma coisa. E depois, quando eu fui conversar com as minhas irmãs, que são mais velhas, e daí depois que minha mãe começou a contar mais histórias, eu ficava tipo, eita... Eita, eita, eita. Porque assim, meu pai foi um péssimo pai para as minhas irmãs. Péssimo. Ia embora para fazer empreitada de construção, sumia por 2 meses, voltava, não deixava elas estudar. Meu pai era um grande B.O. Para mim, ele não foi tão ruim. Ele foi apenas indiferente. Ai, gente. Não, na verdade, ele fez o máximo que ele podia dentro dos traumas dele, que eram vários. Vários mesmo. Bastante traumas. Histórias que eu ouvia sobre meu pai. Que meu pai já tinha matado uma quantidade X de pessoas. Entre 5 e 10 pessoas, porque ele se meteu com gangues. E daí tinham brigas de gangue. Meu pai, um dia... Gente, eu acho que a história do meu pai é bem parecida. Porque um dia ele era peão de uma fazenda. E ele tava no almoço. E daí tinha um grilo na mesa. Sem brincadeira, eu vi essa história muitas vezes. E daí ele comeu o grilo pro chefe dele não passar vergonha e por isso ele ganhou um cavalo. Ele mostrava na perna, assim, as cicatrizes de bala de revólver, a cicatriz de facada que ele tinha, sabe? Todas as cicatrizes. E ele também contava que ele fez de tudo para as minhas irmãs estudarem, para conseguirem ser o que elas são hoje. Minhas irmãs me contaram que ele não fez nada, muito pelo contrário, ele proibiu elas. Elas tiveram que estudar escondido. E meu pai contava com lágrimas nos olhos, tudo que ele fez pelas filhas dele. As filhas dele fizeram tudo sozinhas. As filhas dele se ferraram. Não era nascida ainda. As filhas dele se ferraram para conseguir chegar a algum lugar na vida porque meu pai não estava ajudando. Quando ele conheceu minha mãe e minha mãe olhou para um homem de 60 anos e falou marido, que é uma coisa que eu não entendo até hoje mesmo, ele falou para ela que tinha dinheiro no banco, falou para ela que tinha casa, falou para ela que tinha um monte de coisa, falou para ela que tirar ela dessa vida de trabalho, falou um monte de coisa, ela acreditou, eles casaram. Não tinha um centavo no banco, não tinha casa nenhuma, morava de favor. Nossa senhora, mentiu pra minha mãe. Minha mãe, que já estava casada, falou, já estamos aqui. Então, eu não sei nada sobre os 60 primeiros anos da vida do meu pai. Tudo é história que ele contava. Ele tinha umas histórias sobrenatural também, que ele via uns espíritos. Meu pai tinha muita história mesmo. Inclusive, meu aniversário tá chegando, em maio. Dia 14 de maio é meu aniversário. E eu vou fazer o vídeo, que agora é tradicional, de coisas estranhas sobre mim. Eu vou contar uma história bem estranha do velório do meu pai. Que se você tiver o humor um pouquinho negro, você vai achar engraçado. Se você tiver um humor são, você vai achar pelo menos estranho. Não é uma má história, é uma história interessante. Mas tá, então será que pode ser eu doída com o pobre do Will? Porque ninguém acredita nele e o pai dele só conta mentira e todo mundo acha isso fantástico? Pode ser. Mas ele realmente é um pai ausente que não escuta o filho. Meu pai era presente, mas não escutava ninguém. Mas tô bem, tá, gente? Não entendam isso como um grito de socorro. É só... Meu pai morreu faz 12 anos. Então é uma coisa que, tipo, de boa. Voltando ao filme, acabou a dispersão. Depois da janta, dos periquitos, do Congo, depois da mulher dele falar, não seja tão dura que seu pai. Ele, no outro dia, senta do lado do pai dele e, novamente, ele fala educadamente pro pai. Ele fala, pai, eu só queria saber mais sobre você, já que tudo que você me contou é mentira. Não faz sentido as histórias que você me contou. Eu só quero saber quem você é. E daí ele fala, você sabe muito bem quem eu sou. Daí ele fala, não sei. Não tenho a menor ideia. Ele olha pro filho e fala, quem que você quer que eu seja? Isso daí que você tá sentindo é um sentimento seu, não é meu não bota a culpa em mim. Novamente, ele reflete e não absorve a comunicação e cria uma comunicação. Nada, nunca. Ele não conta nada pro filho, ninguém sabe nada sobre a vida dele e ele não quer contar. Quando ele conta é tipo, nossa, você sabia que um dia eu ensinei um passarinho a voar? Você sabia que um dia eu fui manicure do pé grande? Pedicure nele? Sabe, é sempre uma coisa assim. Mas a cidade inteira tá tipo... Ed Bloom, que homem valoroso. Parece que o filho é o doido, sabe? Só que ele é o
são. Daí ele tem essa discussão com o pai e a mãe mostra pra ele o escritório do Ed, que é um barracão, assim, que tem todas as coisas que ele fez. E a gente sabe um pouco mais sobre a história do pai. A história de que ele foi dado como morto na guerra é verdade. E daí a mãe da Olga, viu? Nem tudo que teu pai fala é mentira, tá? Mas bastante coisa é mentira. Daí eles deixam o Will lá pra ver o que joga fora, o que fica e tal. E daí, enquanto ele tá vendo as coisas do escritório, mostra uma mãozinha, assim, de ferro, que a mãozinha é de várias utilidades. Tipo, um dedinho ele é chave de fenda, o outro. E depois que o Ed saiu da guerra, ele virou caixeiro viajante. Ele viajava pelos Texas para vender coisas. Ele começou com a mãozinha, mas no final ele estava vendendo um monte de coisa, porque, como ele falou, ele é uma pessoa muito sociável. E daí todo o dinheiro que ele ganhava, ele guardava para comprar uma casa para a esposa dele. E um dia ele estava no banco indo fazer um depósito e ele encontra o poeta da cidade Seita, que eu falei para vocês no começo do filme, e ele tá indo roubar o banco. E ele, por educação, ajuda no assalto. Então ele pega a arma dos policiais, ele leva a funcionária até o cofre, por educação. Ele estava lá, ele não queria fazer desfeita pro amigo, ele acabou entrando no assalto junto, só que o banco estava falido. Então não tinha nenhum dinheiro dentro do cofre. Os dois fogem no carro do Ed e daí o Ed entrega o dinheiro que estava no cofre, eram tipo $200. $200 incluindo o depósito de dinheiro que ele ia fazer para casa. Daí ele fala, mas você deixou o teu depósito aqui? Ele fala, sim, eu fiquei sem jeito, você vai embora com tão pouco dinheiro desse assalto? Toma aqui o dinheiro do depósito da minha casa para minha esposa. E daí os dois começam a conversar e o Ed... Ele explica todo o problema estrutural da economia americana e por que os bancos estão falindo, a relação de empréstimo, tudo, porque ele tem um conhecimento muito aprofundado de economia também. E com isso, o poeta fala, nossa, então eu devo ir para Wall Street. E ele vai, ele fica rico e ele dá $10 mil pro Ed comprar a casa dele. Ele ensinou o cara. Depois desse flashback do passado de assaltante, caixeiro viajante do pai do Will, a gente volta pro presente e o Will encontra uma escritura. E daí ele vê o endereço e vai até o endereço. Porque escritura de uma casa desconhecida? Como assim? Ele vai até lá e ele encontra uma senhora, uma velhinha. E ele olha pra ela e fala, você foi amante do meu pai? Daí ela fala, nossa, que direto. E daí ele fala, Will, você tem que saber que existem coisas que é complicado de contar, o passado é estranho. Ela fica horas falando aquilo que faz no filme pra criar uma dubiedade. Mas no final dá nada, sabe? Ó, deixa eu te contar a história do seu pai. Ela é a menininha que estava no começo do filme. Lembra que eu falei que ela era importante? Então, ela virou essa velhinha e ela ouviu muitas histórias do Ed e ela acredita com literalidade tudo que o Ed falou. Então, ela conta pra ele assim, um dia, o seu pai estava voltando do trabalho e aconteceu uma tempestade. Essa tempestade virou um dilúvio tão alto que o carro dele afundou. E daí ele ficou de boa, afogado. No carro dele, que é completamente impermeável, ele até viu o peixe pelado, mulher pelada peixe. E quando a água baixou, o carro dele estava em cima de uma árvore e ele estava na cidade Seita. Só que a cidade Seita estava completamente destruída. Por quê? Porque abriram uma estrada e quem entrou por essa estrada? O capitalismo. E fez todo mundo entrar em falência. Então, quando ele chega lá, a cidade está sendo vendida, leiloada. E ele decide comprar a cidade inteira. Novamente, qualquer coisa menos ficar em casa com o filho, né? Então, como ele não tem o dinheiro, ele vai falar com o poeta, ele vai falar com o dono do circo, ele vai falar com as gêmeas siamesas, para que todos deem dinheiro para ele comprar a cidade. Ele consegue comprar a cidade inteira, unicamente pelo bem da cidade. Ele tá com a escritura, mas ninguém é obrigado a sair, ninguém vai pagar nada e tá todo mundo bem. A única pessoa que não quis vender para ele a casa é a menininha que agora é uma adulta. Eles têm uma conversa, ela é divorciada, a casa dela tá torta, ela literalmente vivia numa casa torta, ela casa assim. E daí ela fala pra ele que ele demorou demais pra voltar e que era pra ele ir embora porque ela não ia vender a casa. Ele não aceita o não como resposta, obviamente, e ele decide reformar a casa dela do zero sozinho. Praticamente sozinho, porque ele chama o gigante pra endireitar a casa. Então ele prefere comprar uma cidade falida e reformar uma casa inteira do zero do que ficar em casa com o filho e com a esposa. Ele reforma a casa inteira dela, deixa super bonitinha, e ela começa a achar que esse homem que veio do além começou a reformar a casa dela inteira gratuitamente, pode ter um interesse maior nela. E ela tenta beijar ele e ele fala, casado, eu sou casado. A minha mulher é a primeira e a única mulher da minha vida. Tô com ela até morrer, ela é a única mulher que presta nesse mundo. E daí ela fala, ai, culpa. Daí ele fala, não se sinta mal, tá tudo bem, você é linda, mas minha mulher é mais. E ele vai embora da cidade e ele nunca mais volta. Daí essa é a hora que você tem que esforçar a tua criatividade. Porque ela fala que, com o tempo, a casa ficou cheia de trepadeira e ela acabou sendo vista como uma bruxa de uma lenda. Então, a bruxa do começo do filme, na verdade, é a menininha crescida
da cidade seita. Olha que corte bom que dá isso. Ninguém vai entender nada. Então, ele não apenas mentiu horrores, mas ele chamou uma moça de bruxa do olho de vidro. A menina é apaixonada por ele o tempo todo e ele falou pro filho dele que ela era uma bruxa com olho de vidro. E ela tá lá apaixonada por ele. Ela sabe da história da bruxa, ela tá de boa com essa situação. Sim, eu sou a bruxa do olho de vidro. Então ele faz isso também. Ele não apenas manipula as histórias, mas ele usa as pessoas do jeito que ele quer. Por exemplo, de chamar a menina que sempre foi apaixonada por ele de bruxa do olho de vidro, que mostra a morte nos olhos de vidro. E daí ela fala pro Will que, com o tempo, ela percebeu que ela amava um homem que nunca amaria ela de volta. Eu acho que ela devia ter entendido na parte da bruxa, mas tudo bem. E que todas as aventuras que ele viveu fora eram fantasias, porque a realidade dele, a verdade, era a esposa e o filho. Então ele gostava bastante de ficar na fantasia, né? Porque ele mal é má ficou naquela casa. Agora que ele tá quase falecido que ele tá lá. Senão ele não tava, ele tava andando por aí, caçando fadas, sei lá. E daí, com esse sentimento de descobrir que o pai dele continuou ausente, continuou mentiroso, mas não traiu a esposa, ele tem uma nova esperança no coração. Ele pensa, meu pai é péssimo, mas ele não traiu a esposa. Quando ele chega em casa, o pai dele tá infartado no hospital e tá todo mundo triste porque sabe que vai ser os últimos momentos. Ele fica um pouco com o pai, que agora ele tem amor nos olhos pelo pai, que não traiu a esposa. Olha que homem altruísta. E daí ele olha pro filho e fala, me conta como eu morri, porque pelo filme todo ele fala que ele sabe como ele vai morrer, que aqui, tipo, algumas vezes ele falou, não, essa não é minha hora de morrer, então não preciso ter medo. Então ele olha pro filho e fala, me conta como eu morri. E daí o filho que cria toda uma história bonita, falando que eles saíram do hospital, foram correndo, pegaram o carro dele, que tá novinho, passaram pelo trânsito na contramão, porque tava todo mundo muito devagar, chegaram no Rio estavam todas as pessoas que ele conheceu na vida, todas estavam se despedindo dele, até que ele entra no rio com o pai e a mãe dele abraça o pai e ele coloca o pai no rio e o pai vira o peixe grande da história. Literalmente um peixe. Ele sai nadando como um peixe. E se você for a Neura de 2005, 2006 que assistiu esse filme, você vai pensar, nossa, o filho realmente entendeu a importância de contar histórias. Olha como ele vai ver uma vida muito melhor agora que ele aprendeu a contar histórias. A Neura Cínica de 2025 fala, a maior lição que esse filho aprendeu, que era uma coisa que o pai estava ensinando por toda a vida dele, é que você sempre pode mentir. Para que falar a verdade se você pode mentir? Para que se abrir com a sua família, criar relacionamentos profundos se você pode criar histórias fantásticas? Para que ser uma boa pessoa se você pode ser apenas mentiroso e carismático? Porque é isso, o filme acaba, o filho perdoou o pai por nunca estar presente na vida dele, porque afinal ele era um grande mentiroso e pai ausente, mas ele era uma boa pessoa para outras pessoas, menos para a família dele. E daí o velório chega todo mundo que ele contava nas histórias, as gêmeas siamesas na verdade são só gêmeas, são duas mulheres separadas e tá todo mundo rindo e contando histórias de como a vida deles foi melhor por causa desse homem incrível. Ele foi um péssimo pai. Ele foi bem egoísta. Toda vez que alguém contava alguma coisa pra ele tinha que mostrar que era melhor que todo mundo. O filme inteiro. Ele tinha que mostrar que ele sabia mais que todo mundo, que ele viveu mais que todo mundo, que ele entendia mais que todo mundo. Sabe? Tim Burton, você fez um monte de história fantástica, doía tudo que ele falasse ser verdade. No final do filme você descobria que o pai dele, na verdade, sim, conheceu gêmeas siamesas. Sim, ele nadou com um carro. Sim, ele fez tudo isso. Podia ser lindo, fantástico. Tipo, o filho descobrir que o pai dele nunca mentiu. O pai dele só era bruxão. Não, o pai dele continuou sendo ausente para viver as fantasias dele pela vida inteira enquanto deixava a mulher e o filho em casa. Mas ele não traiu. Nisso a gente pode falar que ele não traiu. E é isso, gente. Não briguem tanto comigo nos comentários. Vocês que realmente amam esse filme. Assistam ele de novo, agora com essa perspectiva de ver o relacionamento pai e filho, e daí me conta nos comentários. Ou você não faz que nem eu e nunca mais vê o filme e tem apenas lembranças felizes e nostálgicas por ele. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curta, dê um joinha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Você também pode me mostrar para alguém e destruir os sonhos da pessoa sobre esse filme também. Tem a minha descrição, grupo no Telegram. Se você quiser ser membro, você pode ser membro e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.